bem-vindos a mais um Papo com o Editor do Broadcast Político. Eu sou Lorena Rodrigues, editora do Broadcast aqui em Brasília. Estou com o repórter Yander Porcela e vamos entrevistar hoje o deputado José Guimarães, do PT Ceará, deputado que é líder do governo na Câmara. Deputado, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Bom dia, Lorena, bom dia, Yander Porcela. É um prazer ficar à discussão de vocês na manhã que temos já começando aqui a sessão do Congresso, né? Tem que estar lá. Claro. Deputado, vamos lá. Deputado, a gente tem visto desde o início do governo Lula uma relação um pouco conflituosa entre executivo e legislativo. O presidente da Câmara, Arthur Lira, de vez em quando tem umas rusgas ali com o executivo, com o ministro das Relações Institucionais, Arthur Padilha. Por que o senhor acha que vem sendo uma relação tão conflituosa entre Câmara e governo? Nós votamos tudo os interesses do governo. Imagina se fosse uma relação totalmente harmoniosa, porque 2023, tudo que o governo encaminhou aqui à Câmara, sejam as reformas da PEC da transição à reforma tributária, nós aprovamos tudo. Arcabouço fiscal, reorganização da esplanada, a aprovação e reconstrução dos programas sociais, entre eles o Minha Casa e Bolsa Família. Aprovamos tudo. Portanto, o conflito é próprio da democracia e de uma relação democrática e civilizada que deve existir sempre executivo e legislativo. Eu sempre digo, nem o legislativo pode ser um puxadinho do executivo e nem o executivo um puxadinho do legislativo. As coisas precisam se relacionarem democraticamente, cada qual no seu cada qual, fazendo aquilo que é necessário para o país. E a Câmara dos Deputados votou tudo. Até o PES, semana passada, que parecia impossível nós votarmos, nós constituímos um amplo diálogo e aprovamos esse programa que foi fundamental para o setor de eventos. O que nós temos pendente aqui na Câmara agora é só o mover, que deverá ser votado nos próximos dias. Portanto, essa relação tem conflitos relatados, Lorena, muitas vezes com narrativas que não correspondem à realidade dos fatos. O dado objetivo é o seguinte: nós construímos uma relação que possibilita, num quadro de absoluta minoria e de um Congresso Nacional diferente do que foi em 2003, e com ele nós aprovamos todas as matérias de interesse do país, como essas que eu mencionei aqui. E não foi pouca coisa. Só falta mesmo agora a gente concluir. Tem uns microprojetos na área econômica, mas todos com nem pouco impacto, mas o fundamental agora é até o meio do ano nós votarmos a regulamentação da reforma tributária. Aí sim, nós fechamos 2024 tão quanto foi 2023, com absoluta processo vitorioso aqui na Câmara. Líder, o senhor avalia que o governo tem perdido cada vez mais controle sobre o orçamento? Porque a gente viu nos últimos anos que o Congresso ganhou mais autonomia, mais poder mesmo sobre o orçamento, principalmente por causa das emendas impositivas, que cresceram bastante. Isso acaba dificultando a governabilidade, porque é algo que não tinha no governo anterior do presidente Lula, né? Evidentemente que tem uma... Primeiro o seguinte, Ander, o governo anterior deformou a relação com o Congresso. Ele constituiu uma deformação completa. O Bolsonaro não governava o país. Tudo era decidido entre três pessoas: o ministro da Fazenda, o ministro da Casa Civil e aqui o presidente da Câmara. Houve uma deformação. O empoderamento que houve conformou-se naquilo que ficou conhecido como orçamento secreto. E ao assumirmos o governo, nós tivemos que dialogar com o Congresso, porque senão nós nem governávamos, e vocês da mídia iam dizer que o governo estava derrotado, porque não tinha base para aprovar nenhum projeto. Assim como foi a PEC da transição. Nós começamos com a PEC da transição. Quem de vocês avaliava que nós aprovássemos aquela PEC? Lembra aquela confusão que tinha no plenário? Nós, a primeira medida, aprovamos a PEC. E uma sucessão de matérias que todos imaginavam que nós não aprovássemos. Nós aprovamos tudo. Esse empoderamento, eu acho que é um empoderamento exagerado. Isso, evidentemente, dificulta a governabilidade. Mas eu acho que o orçamento hoje,
nós corrigimos uma coisa que não existia anteriormente, no governo anterior: transparência. Hoje, se você entrar no portal e no acompanhamento, no CIAP, você sabe para onde é que estão indo os recursos. Muitos recursos e mais, 50% de todos eles é vinculado à saúde. Portanto, o princípio fundante da gestão pública, do orçamento público, é a transparência. E esse princípio está sendo consagrado no nosso governo na relação com o Congresso. É claro que esse grau de impositividade muitas vezes dificulta a relação de parceria aqui. Mas acho que aos poucos nós vamos corrigindo e vinculando tudo a um orçamento impositivo que seja bom para todo mundo. Eu acho que não pode ter essa coisa, esse apartamento entre executivo e legislativo, porque os deputados, eles precisam encaminhar suas emendas para os municípios. Eu acho que tem um elemento que eu, pelo menos, vou defender no próximo período, o presidente da Câmara, é que, pelo menos, nós já temos hoje 50% vinculado à saúde, em ações de saúde. Isso é transparência total. Segundo, nós podíamos pegar um outro percentual, porque hoje você tem um deputado federal, tem em torno para indicar para o município em torno de 52, 50 e pouco, 53 milhões de reais. Aquilo que é impositivo. Emenda de comissão e de bancadas, com exceção de uma de cada estado, não são essas emendas impositivas. Portanto, eu penso que o correto seria definir que um percentual desses recursos fosse vinculado às ações do governo, a programas do governo que estiverem em execução. Eu acho que daria maior transparência e agilidade na execução, na aplicação desses recursos. E qual seria esse percentual das emendas que estaria relacionada a ações do governo? Eu acho que tudo aquilo que não foi impositivo, por exemplo, emenda de comissões de bancadas, deveriam ser vinculadas a programas do governo. Como as emendas impositivas já tem uma definição de 50% para a saúde, PAC, PAP e MAC, o restante dos outros 50% as emendas que não são impositivas. Primeiro, as impositivas só vai se for num acordo, que está previsto na Constituição, não tem como você alterar isso. Naquilo que não é impositivo, deveria ser tudo vinculado. Emenda de comissão, para mim, deveriam ser todas vinculadas a programas em execução do governo. E isso daria mais agilidade, daria mais transparência na execução desse recurso. E o senhor vai propor essa alteração na LDO? Agora não dá. Eu acho que nós temos que ter um processo. Vamos ver como é que a LDO. Eu gostaria que sim, mas o problema é que esse ano é um ano curto, nós temos uma eleição no meio. É difícil você encaminhar qualquer proposta que possa demandar um bom debate em função da eleição. Nós vamos terminar em junho e julho, agora talvez venham as festas juninas, depois o recesso, depois historicamente, aqui na Câmara, você funcionou do segundo semestre até outubro, dia da eleição, 2 semanas. Portanto, é pouco tempo para você fazer um debate desta monta e convencer os parlamentares da justeza de uma proposta desta dimensão. Mas está na minha agenda. Se der, a gente coloca. Se não der, deixa para o próximo ano. A vida é assim, cada dia com sua agonia. Deputado, o senhor chegou a falar que só voltando um pouquinho aqui na questão dos conflitos entre executivo e legislativo, o senhor chegou a falar que o ministro Padilha estaria disposto a conversar com o presidente da Câmara, Arthur Lira. O senhor acha que tem alguma possibilidade dos dois fazerem as pazes? Porque as declarações do presidente Arthur Lira foram muito fortes, né? Ele disse que o ministro Padilha é desafeto pessoal dele, chegou a chamá-lo de incompetente. O senhor acha que agora acabou, as relações estão cotadas para sempre, vai acabar o mandato do ministro, do presidente Padilha, do presidente Lira, desculpa, com os dois sem se falarem, ou eles podem fazer as pazes em algum momento? Veja bem, quem governa tem que ter sempre um grau de generosidade muito grande. Eu sempre procuro respeitar com grandeza aqueles que desempenham funções institucionais como o presidente da Câmara. Por mim, eles fariam uma espécie de armistício, né? Para conviver democraticamente. Né? Mas isso não depende de mim. O que eu posso dizer a vocês, e aqui nesse nosso bate-papo, é que todo esforço eu faço. Eu negocio bem com o Lira e negocio bem com o Padilha, porque ele é o responsável pela articulação do governo. E as coisas têm dado certo. Né? Portanto, esse é o meu papel. Claro, quando você tem uma harmonia maior, facilita a minha vida aqui dentro.
mas a gente vai fazendo aquilo que a política possibilita. A minha missão aqui é votar e aprovar as matérias de interesse do governo. E nós aprovamos todas em 2023 e aprovamos já todas em 2024. Esse é o meu papel aqui na Câmara e, evidentemente, dialogando com todo mundo, não só com a base original do governo, mas com o conjunto da casa, fazendo as mediações, porque um líder ele tem que ter duas características: capacidade de articulação e juntar, aglutinar, somar, porque senão ele não governa. E é isso que nós temos feito aqui, porque é bom dizer, nós só elegemos na coligação do presidente Lula eleito presidente da República 130, 135 deputados e deputadas. Minoria dos 513. Você aprovar, imagina, você aprovar os projetos que nós aprovamos aqui dentro, quem imaginava um Congresso muito conservador, que é um dado da realidade. Eu sempre digo lá nas reuniões com o nosso governo, com o presidente Lula, nem o país é o mesmo de 2003, quando ele assumiu a primeira vez, e nem é o Congresso de 2003. O Brasil mudou muito. Inclusive, você pega de cara logo, hoje nós temos uma direita ideológica organizada que faz disputa, né, que se sustenta na base da rede de fake news, da ilegalidade. Você tem uma direita muito estruturada, que se conformou no governo anterior, né, e tem um Congresso que a maioria votou lá. Então, você fazer essas mediações políticas, elas exigem capacidade política, de articulação e generosidade muito grande. O que a gente não pode, eu pergunto, o presidente Lula tem um programa de reconstrução do Brasil, que foi fruto da vitória eleitoral. Esse programa, as medidas que nós tomamos aqui, eles atrapalharam ou ajudaram o governo na execução do seu programa de reconstrução do Brasil surgido das urnas? Só ajudaram. Todas as medidas. E o Arthur Lira, em que pesa esses problemas momentâneos de disputa, mas sempre ajudou. Eu quero testemunhar isso aqui. E isso não é demérito nenhum, nem para mim e nem para ele, porque ele tem sido um parceiro, sobretudo na pauta econômica do Brasil. E quem articula isso aqui é o ministro Haddad e eu, e as coisas têm dado certo. Nós nunca deixamos de votar as matérias de interesse do país, sobretudo na questão da pauta econômica. Evidentemente, temos divergência. Por exemplo, uma que está posta. Eu sou radicalmente a favor de uma redução das taxas de juros com maior velocidade. Aqui tem uma maioria que acha que o atual presidente do Banco Central está correto. Qual a razão para a reunião do cupom de ontem não ter baixado 0,5%? Mas, enfim, isso faz parte do debate. É visão de mundo, é visão do país e vamos continuar assim. Isso não pode ser razão para a gente votar matéria que contraria o interesse nacional. E o Lira tem nos ajudado nessas votações todas aqui. E eu sou testemunho disso, até porque eu que converso com ele. Líder, a gente sabe que ainda está cedo, que a eleição da presidência da Câmara é só em fevereiro de 2025, mas os próprios pré-candidatos à sucessão do Lira já estão se posicionando e, e se colocando nos bastidores. Na sua avaliação, o governo e o presidente Lira vão apoiar o mesmo candidato, um candidato único para essa sucessão em 25? Tem mais candidato do que eleitor. Todo dia aparece um aqui. Eu acho que o correto é construir entendimento. O presidente Lula tem reiterado para nós, para mim, que esse é o desejo, o próprio Lira também. Mas é cedo, essa discussão não está aberta publicamente. Tem as articulações bilaterais que os pré-candidatos fazem, é normal, é natural, mas essa discussão só vai estar posta lá para setembro. Na hora que ela estiver oficialmente colocada, vamos dialogar com o presidente Lula, que ele pode construir conosco uma unidade muito superior para a Câmara continuar colaborando com o país. Então, o presidente Lula tem reiterado que ele quer que o governo apoie o mesmo candidato do presidente Lira, só para confirmar. É isso, né? É isso. E, evidentemente, os nomes precisam ser analisados, né? E não se trata de o governo encaminhar um nome para fazer disputa. Eu acho que a relação do presidente com o Congresso é absolutamente normal e civilizada e democrática. O presidente Lula é um homem que foi deputado e sabe muito bem da relação que ele tem. Toda vida que tem um estresse, ele liga para os dois presidentes. E é assim que tem que ser feito. Quando eu preciso, emergencialmente, eu ligo para ele. Enfim, e assim a gente está conseguindo governar o Brasil sem nenhuma crise
que desestabiliza o governo. O governo, apesar de não ter maioria aqui dentro, vota tudo que o governo quer, a Câmara, e constrói uma relação que estabiliza o funcionamento do país. Líder, o senhor falou aí da questão do Copom, né? Ontem teve reunião, o Copom reduziu o ritmo do corte de juros, acabou cortando 0,25 ponto percentual, mas houve uma divisão. Os diretores que foram indicados pelo Lula votaram por um corte maior, de 0,50 ponto percentual, como o senhor indicou aí, que também seria a preferência do senhor. Há uma expectativa, então, de que a partir do ano que vem o BC esteja mais alinhado ao governo? É isso que o senhor defende? Lorena, o BC, o Banco Central, não é um mundo à parte da realidade de um país. Mesmo o Banco Central tendo autonomia, como foi aprovada a sua autonomia, a sua independência em relação ao governo, mas o país tem um novo governo e tem um programa. O Banco Central, ele não é, o presidente do Banco Central, a autoridade monetária, não é superior ao resultado das urnas, a milhões e milhões de votos. Portanto, o novo governo, a política econômica do novo governo, tem que estar em sintonia com a política monetária do Brasil, porque senão vai caminhar em lados diferentes, lados opostos. O governo é absolutamente favorável e o país todo, até porque foi bandeira de campanha do presidente, nós precisamos acelerar. O Brasil não se sustenta com essas taxas de juros as mais altas do mundo. E todo o argumento que eu ouvi aqui na Câmara não passará é o risco de inflação. A inflação está até baixa demais, né? Não tem problema apressar a redução das taxas de juros. Eu acho que essa votação de 5-4, evidentemente, que os novos diretores, os 4 diretores que foram indicados mais recentemente, nesse período do presidente Lula, eles têm sintonia com o programa que foi aprovado nas urnas. Eu volto a dizer, o Banco Central não é dono do Brasil, ele não é superior ao país e muito menos aquele resultado das urnas. Porque, veja bem, é impressionante, nós aprovamos, Yander, você conhece aqui a Câmara, eu fico impressionado. Nós aprovamos um projeto de decreto legislativo excepcionalizando as regras fiscais para atender o Rio Grande do Sul, que vive a maior tragédia de sua história. E o mercado está dizendo, preocupado, porque isso vai atingir o primário fiscal do país, vai desestabilizar a política fiscal do país. Isso não pode. O mercado é, por essência, desumano. Ele é desumano. Tanto faz uma pessoa estar passando fome ou uma pessoa morrendo nas águas que invadem o estado do Rio Grande do Sul, e para eles não tem problema, não pode ter governo que tem compromisso com o país, como o nosso tem que gastar para atender emergencialmente. O que não vamos fazer no Rio Grande do Sul? E não é milhões, não. Milhões não faz nem cócega. Tem que ser bilhões, o estado está destruído. Além de salvar vidas, nós precisamos reconstruir. Só as estradas, eu vi o anúncio do ministro do Transporte, 1 bilhão, só para recuperar as estradas. Aí as pessoas, os agentes do mercado falam, vai atingir, o Brasil não pode, aprovar esse decreto na Câmara vai comprometer o arcabouço fiscal. Era só o que faltava. O que adianta? Ter esse tabelamento exagerado e acontece uma tragédia dessa, não podemos gastar? Por isso que nós aprovamos o decreto aqui, quase por unanimidade aqui na Câmara, para excepcionalizar a lei de responsabilidade fiscal e o governo gastar o que for necessário para atender o Rio Grande do Sul. Deputado, além do decreto, o senhor acha que é necessário algum tipo maior de flexibilização? O presidente do Senado chegou a falar de um orçamento de guerra. O senhor acha que há necessidade de um orçamento de guerra, de mais flexibilização, ou o decreto já atende? Para mim, o decreto é suficiente porque ele estabeleceu que o gasto será exclusivamente para o Rio Grande do Sul. Para a área social, a recuperação da economia, para o setor industrial, para o crédito, para os programas sociais, para a recuperação da infraestrutura do país. O decreto é suficiente e, inclusive, o presidente deve estar anunciando agora, era 10 horas, com o governador do Rio Grande do Sul, ele está anunciando um conjunto de medidas, além das que ele já tomou. O governo já gastou mais de 1,8 bilhões na emergência, na solidariedade ao Rio Grande do Sul. E ele está anunciando no Palácio do Planalto outras medidas complementares para liberar recursos para as estradas, para as pontes,
para a recuperação das escolas, para as maternidades, para o salvamento ainda. Que cena vocês devem estar acompanhando, e eu vou terminar, Lorena, dizendo isso, um cavalo que subiu no telhado de uma casa está lá quantas horas esperando o salvamento. Animais também que estão se disseminando lá, que também nós temos que salvar, e nós não podemos, num momento como esse, misturar com questões políticas. Todo mundo sabe que o governador do Rio Grande do Sul não é aliado do presidente Lula, e foi o primeiro a prestar solidariedade, já foi lá 2 vezes. Eu vejo, Lorena e Ana, até um negócio mais escandaloso que eu vejo na política. Até gente dizendo aqui na tribuna que não reconheceu o papel que nosso governo está fazendo com o Rio Grande do Sul. E fazendo mentiras, sacanagem, fake news, inventando coisa. Esse país, a democracia, não pode conviver com esse tipo de conduta. O que nós precisamos num momento como esse é dar as mãos, unir o país para salvar o Rio Grande do Sul. Porque salvar o Rio Grande do Sul também salva a economia brasileira pelo impacto que o Estado tem na economia brasileira. Então, é isso que o presidente Lula vai fazer, é isso que nós vamos fazer. Gastar tudo o que for necessário, querendo a Faria Lima ou não, para salvar a economia do Rio Grande do Sul. Líder, pegando ainda essa questão econômica, nos últimos dias a ministra do Planejamento, a Simone Tebet, tem defendido a desvinculação dos benefícios previdenciários do salário mínimo. O senhor concorda, discorda? Qual que é a sua posição? Jamais nós vamos fazer isso. Jamais. São conquistas do país, né? É a mesma coisa quando mandaram a reforma, o Temer mandou a reforma da Previdência aqui, que o Paulo Guedes veio discutir conosco, o ex-ministro da Fazenda, queriam desvincular o salário dos aposentados da Previdência. E queriam fazer uma perversidade, aumentar a idade da mulher rural, daquela dona de casa que está lá no sertão do Ceará e do Nordeste, todo o Brasil, para se aposentar tinha que elevar a idade para 60 anos. E uns até ousadamente propunham 65 anos. Isso é uma desumanidade. Tem conquistas que são históricas, estão na nossa consolidada, na CLT, a gente não pode retroagir. Eu não acredito que o nosso governo vai concordar com isso. E eu já antecipo que eu vou ser contra isso. Mesmo benefícios que são acima do salário mínimo, por exemplo, quem ganha 2, 3 salários mínimos, desvincular esses benefícios do reajuste de salário mínimo, Eu acho deputado? que o Brasil hoje tem uma política, Lorena, de reajuste permanente do salário mínimo. E tem o teto da Previdência, já estabelecido por lei, por emenda constitucional. Eu acho que nós temos que seguir isso, não tem que mexer. Não é hora de fazer esse tipo de reforma, porque ele compromete a qualidade dos serviços públicos. E a ministra Simone Tebet defender isso não gera um ruído dentro do próprio governo? Governo democrático que não é ditatorial nem militar tem que permitir o debate de ideias e, na hora de bater o martelo, o presidente arbitra, como arbitrou ontem. Vou dar um exemplo para vocês. Nós estamos votando no mover. Tem um ponto lá que ele não concorda e nós construímos a suspensão da votação. É assim, porque a voz final, a palavra final, é do presidente da República. E seus ministros e ministras, evidentemente, precisam obedecê-la. Conhecendo o presidente, o histórico dele em relação aos movimentos sociais e essa questão da valorização do salário mínimo, o senhor acha que ele vai habilitar como nessa questão da desvinculação dos benefícios sociais do salário mínimo, deputado? Acho difícil ele concordar pelo histórico dele, pela vida dele e pelo compromisso que ele tem de vida com o país e com o movimento sindical, com os trabalhadores em geral. Líder, a gente tem visto também uma queda de popularidade do governo nas pesquisas, né? Sucessivas pesquisas têm mostrado isso. Como que o senhor avalia esse cenário? Por que que o governo tem... Por que que a avaliação do governo tem piorado? A avaliação do presidente hoje é a mesma, é até um pouquinho melhor do que em 2004. 2003, 2004, os 2 primeiros anos do governo. Todo início de governo é assim. É como ele diz, em 2023 nós lançamos todos os programas. Agora isso precisa acontecer. Na hora que acontece, interfere-se na vida real da população, no bolso da população. Tudo que nós fizemos. Então, 2024 tem que ser o ano da colheita, né? Não? Da colheita. E nós vamos trabalhar para recuperar isso. Eu não tenho a menor dúvida que o governo do presidente Lula dará certo, ele vai terminar o primeiro mandato com alta aceitação pelo que ele está fazendo para o Brasil.
Qual é o governo que faria o que ele está fazendo com essa tragédia no Rio Grande do Sul? O outro teve uma tragédia na Bahia, estava passeando de jet ski. Você lembra disso? Né? Então, o presidente é, acima de tudo, um brasileiro humano que cuida das pessoas que mais precisam. Eu não tenho dúvida que essa popularidade ainda mediana tende a crescer com as ações e com os programas que nós vamos entregar esse ano de 2024. Líder, só mais uma coisa. O senhor mesmo disse que é difícil votar qualquer coisa nesse ano, no segundo semestre, né? E a questão da reforma tributária, que o senhor também destacou como uma coisa importante para esse ano, está muito parado, os grupos de trabalho ainda nem foram instalados, semana que vem tem evento fora do país. É possível aprovar esses projetos antes do recesso? A decisão do presidente da Câmara, do Arthur Lira, é a gente votar até o recesso. Esse é o entendimento entre os líderes. Os dois grupos foram anunciados, o presidente pediu para que as bancadas, os líderes, encaminhem os nomes de seus representantes para compor. Os grupos têm um período para trabalhar e depois a gente acerta no colégio de líderes o conteúdo da consolidação, da regulamentação e levamos para o plenário. É decisão nossa, do Colégio de Líderes, especialmente o presidente da Casa, votar essa matéria, essas matérias que regulamentam uma reforma tributária que estava engavetada aqui no Congresso há 40 anos, até o segundo semestre. É a maior contribuição que este Congresso vai dar ao país. E eu estou muito empenhado, o nosso governo está muito empenhado para ajudar o Congresso a votar essa regulamentação até o meio do ano. Tá bom, líder, eu sei que o tempo do senhor está apertado, então queria agradecer muito a participação do senhor aqui no nosso programa, agradecer ao Yander Porcela também, que participou comigo aqui da entrevista. Muito obrigada, viu, líder? Obrigado, Lorena, obrigado, Yander Porcela. E desculpa a minha sinceridade, eu sempre sou assim. Falo tudo, não escondo nada, né? Mas é isso que a gente quer mesmo. A gente precisa. Tá certo. E obrigada aos assinantes do Broadcast Político. Até o próximo Papo com o Editor.